Salve pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui mais um na decklist. Dessa vez vai ser de Dream Mirror, um deck for fun. Competitivamente eu acho que é um deck que não tem muito potencial por conta dele ser muito frágil contra quase todas as hand-traps. Esse deck toma basicamente todas as hand-traps do jogo. E isso faz com que ele acabe ficando bem viável competitivamente. Mas ele tem mecânicas bem divertidas e faz com que eu aconselho muito a quem tiver interesse em usar o deck, testá-lo com Farfã, jogando contra amigos, jogando contra decks mais fracos, ou até numa local, daqui a pouco o pessoal tem alguns decks, não tem decks tão fortes, não tem decks tão pressores, não usam tanto hand trap, é um deck que consegue se sair bem. Para começar, 3 Neroi, não tem discussão, ele é o starter do deck, ele é quem faz toda a roda girar. Basicamente, o deck antes dele era horroroso, depois dele o deck ficou ok, por conta que ele faz o deck inteiro girar. Ele consegue entrar em campo, buscar uma carta, essa carta vai acabar se invocando, ele consegue tributar essa carta e girar toda a engine. Basicamente, é quem faz o deck acontecer, ele é quem faz o deck girar. Então, sem ele, o deck não faz nada. Se pudesse usar 10 dele no deck, usaria 10 dele no deck. Duas Neroi. A terceira é um pouco desnecessária, por conta que tu não quer ver muito na mão. Tu quer dar o teu Neroi buscando ela. É bem ruim quando tu não tem uma dela no deck pra tu buscar, por conta que é um search a menos, é uma carta a menos na mão. E é bem relevante tu ter bastante cartas na mão nesse deck. E isso faz com que a segunda cópia dela se faça necessária. Já que seria bastante estranho tu ter um Neroi e já ter ela na mão. Tu teria um search a menos. Ela na mão, por si só, não é um de todo ruim, por causa que ela é um Special Summon. Ela também tem efeitos da draw, ela tem efeitos de destruir carta, o que torna ela uma carta bastante versátil. Ela também foi um lançamento que veio depois, uma segunda leva do deck, e ela acrescentou bastante em toda a engine. Agora a gente vai para a melhor carta da antiga leva, que era as 3 Iquilos. Ela é ela é uma espécie de starter com o herói. Geralmente tu vai invocar ela com o herói. E tu quer ter 3 dela por causa que esse deck ele acaba girando muito e acaba gastando muita carta. Ele acaba perdendo muita carta do campo, essas cartas acabam vindo muito do deck. E na minha opinião, isso faz com que tu precisa ter cópias, ter várias cópias de uma mesma carta para tu não perder no grind. E ela faz com que teu grind seja melhor. Por conta que toda vez que ela entrar, ela vai estar buscando uma carta, vai estar buscando uma carta, tá buscando uma carta. Então aqui só que são os 3 searches. Comprar ela também não é de todo ruim. Talvez depois o herói é a melhor carta para se comprar. Por causa que ela com um espelho Dark tu consegue jogar de maneira muito eficiente. Por causa que ela vai estar entrando, botando espelho Dark, tributa ela, invoca a Mara vai estar invocando outra carta da mão. Daí tu tem diversas linhas de combo, muitas vezes por conta dela. Ela que muitas vezes faz seu deck girar. Daí a contraparte dela, que é a Ikelus, a Mara, né? A Ikelus Dark. Ela dá um Special Summon da mão, ela que faz muitos seus efeitos acontecerem, ela que consegue spamar mais bicho na mesa. E, de novo, ela também traz a Ikelus. Basicamente, como os dois melhores efeitos são das duas contrapartes, que é o de Search e o de Special Summon da mão, tu acaba usando 3 de cada uma pra tu poder grindar melhor o jogo, pra tu não perder pra um jogo que se estende um pouquinho mais. E a Icarus faz muito bem esse papel. Por conta que tu não precisa. Por conta da Icarus da Special Summon da mão e ela ser um Dream Mirror, tu não necessita, por exemplo, um Dark Knight, o teu Morpheus Dark lá, o teu Cavaleiro Negro Dark, a gente vai falar sobre ele logo logo. Ele não precisa ser invocado pelo efeito Cavaleiro Branco, que é um cavaleiro muito ruim. Por conta dela, já que se ela invocar conta com efeito de Dream Mirror, ele vai destruir uma carta, o que é ótimo. Tu não precisar invocar o monstro, o Dream Mirror branco, o Morpheus branco, né? Eu chamo sempre os cartas de branco e preto, que é o de Light e os de Dark. Tu não precisar invocar o Morpheus branco para tributar ele, para depois invocar o preto, já, tipo, ajuda muito esse deck, acelera muito o processo e faz com que esse deck tenha interações muito melhores do que se fosse de outra maneira. Agora, falando sobre um pouquinho dos bosses do deck, que tu tem alguns.
2 Morpheus preto, 2 Morpheus Dark. Eu gosto muito dele, por conta que ele é um boss que ele entra e ele popa uma carta. É um efeito simples? É um efeito simples, mas é um efeito simples que funciona muito bem, por causa que ele entra, popa uma carta. Isso, simples. E é grande, ele é forte, é uma baita de uma carta. Não tem muito o que falar sobre o Morpheus, não. Ele é um boss que entra popando uma carta. Daí o Morpheus branco, tu precisa pra reciclar, por conta que às vezes tu já deu Pinagoga, tem os dois campos ativos. Tu consegue dar Morpheus, tributando ele cai pro cemitério, traz o Morpheus branco, efeito do Morpheus branco, ele se tributa pra trazer um Dark do deck. O Dark entra popando mais uma carta no próximo turno, né? É mais ou menos essa a ideia. Também é um pouquinho irrelevante em algumas matchups, por causa que quando ele entra ele não é destruído. É... não é tão relevante na maior parte das vezes, mas ele ter esse efeito é relevante por conta que em algumas matchups, algumas partidas, esse efeito dele não poder ser destruído pode ser o suficiente para tu segurar o jogo por mais 2 turnos e acabar chegando num ponto em que tu consiga a vitória. Eu tô usando aqui um do Fantasios, eu não tô usando a engine inteira, aquela de level 4, porque eu não gosto. Por que só um do Fantasios? Porque tu consegue invocar ele de maneiras muito fácil. Tu pode só, por exemplo, já jogou, deu no herói, tu consegue dar efeito no herói tributando qualquer outra carta, invocando ele é feito, invoca um do Grave. Basicamente isso. Ou ele tá na mão, tu consegue dar efeito da Mara, invoca ele é feito, invoca um do Grave. Ele é uma carta que ele é mais um brick no deck, mas ele tem muito valor para se invocando. Ele gera muito valor. Eu não gostava da ideia de tu ter tantos rank 4, que nem tantos dos level 4 cachorro, porque os cachorros, na minha opinião, são muito ruins. Antigamente eles tinham mais valor, por causa que era a jogada do deck de tu fazer o rank 4. Hoje em dia, como tu tem outras opções, eu acho que são cartas que são muito fracas, que são muito lentas, e tu acaba usando muito brick no deck para poder rodar uma engine que não é forte. E o Fantasios, mais um Fantasios eu acho importante ter, por conta que ele acaba rebornando do Grave, ele acaba gerando recursos para ti, ele acaba sendo uma carta bastante importante. Mantendo ainda nos boss 2 da Edalos, isso aqui é inviável tu jogar sem. Esse bicho aqui é absurdo. Ele entra banindo um Dark e um Luz, um Dark e um Light. Basicamente, como tu faz Hipnagogue é muito fácil pra tu 2 campos, ele vai estar banindo duas cartas no campo sem dar alvo. Todo turno ele vai banir duas. Banir duas, banir duas, banir duas. E basicamente teus bichos não são afetados, não pode ser alvo. Ele tem algum efeito de proteção que é bizarramente forte. O que faz com que o Tidal seja uma carta bizarra. Ele é bizarro, ele é só bizarro nesse deck. Por conta que todo deck é da Light Dark, tu consegue colocar ele em campo muito fácil. 2 Jungle Dweller. Essa carta é uma carta nova e é uma carta que eu vi muito valor nela, por quê? Primeiro, ele é um bicho grande que ele entra fácil, tu bane um Luz ou um Dark do teu cemitério pra ele entrar. Tu bane um, ele entra. E se ele é destruído, tu pode dar target em cards de campo banidos ou no seu cemitério. Tu embaralha eles no deck e destrói a mesma quantidade de cartas que tu baralhou no campo do oponente. E é muito fácil ter 2 campos banidos. Geralmente tu bane. Então, basicamente, ele vai estar entrando em campo, sendo um corpo grande, level 8, que é relevante. Se ele é destruído, ele cai no grave, reciclando carta e popando duas do oponente. Eu acho bizarro essa carta. Essa carta é muito forte. Claro, ele não é tão forte quanto um Daedalus, mas ele é um ótimo boss monster. De monster era isso, agora passando para as spell, 3 fantasias, não tem como ser diferente. Basicamente isso aqui vai estar buffando muito os teus ataques, vai estar aumentando muito o ataque dos teus monstros, vai estar diminuindo muito o ataque dos monstros do oponente. E basicamente são 3 Neroi a mais. E por causa disso que a Fantasmas é tão bom. É 3 Neroi a mais. 3 campos do terror. Por que 3 campos de terror? Por causa que no combo do Neroi que tu acaba fazendo, tu acaba usando 2, já que tu vai estar buscando o campo do terror, vai colocando em campo. Na Endphase tu vai estar banindo o terror, botão de luz, vai estar banindo de luz, botão do terror. E se tu tiver um Pinagogue em campo, tu ainda precisaria ter um terceiro no deck. E por isso que é relevante o terceiro. Já o campo da alegria, o Joy, eu acabo usando só 2. Por quê? Pelo mesmo motivo do campo Dark. No combo, tu acaba usando só um.
Ele na vai entrar, buscar o Dark. A gente fez Dark se banir, bota um Light. O Light se banir, bota um Dark. Tu ainda vai ter um Light no deck. É relevante tu banir pra tu ligar teu Jungle Dweller, basicamente, e pra tu tirar alguns bricks do teu deck. Eu tô usando 3 da Mirror of Chaos. Essa carta de fusão é muito forte e basicamente todas as spells fortes do deck, a Phantasmes, a Dream Mirror Chaos, a Hypnagogia, tu não quer ter menos de 3 porque tu quer comprar essas cartas pra não precisar buscar com a Icarus. Tu quer buscar com a Icarus cartas que tu não tem. Então tu roda diversas essas cartas pra tu comprar elas e poder buscar a carta que falta sempre com a Icarus. Basicamente essa é a ideia. E a Dream Mirror of Chaos é uma carta muito forte, porque te possibilita acessar tuas fusões, teus monstros do teu deck. 3 Extravagância, o deck não necessita tanto de extra, então basicamente isso aqui é 2 draw, aumenta a tua consistência, é uma carta muito forte. Tu não tem outras cartas de draw no deck. 13 Hypnagogia, mesma lógica do Chaos que eu falei agora há pouco. Hypnagogia ela é forte, tu quer ter essa carta na mão e tu não quer precisar buscar com a Icarus, então tu acaba usando ela, 3 ela por esse motivo, tu quer comprar ela, tu não quer ter que buscar ela. E aqui é uma carta que é obrigatório ter basicamente, que é uma recap, ou tu ainda pode usar a Varaice. Eu acho que é obrigatório tu ter uma maneira de reciclar teus monstros que estão no campo pro deck. Por causa que tem muitas matchups que tu tá jogando que simplesmente tu perde porque tu não tem mais carta. E a recap ela acaba consertando isso. Só que o problema da recap é tu tem que buscar ela cedo, porque ela é uma carta meio lenta. Então, muitas vezes teu primeiro search da Icarus vai acabar sendo a recap. Ou alguma coisa que tu, não tenho o que fazer, não tenho jogada, eu vou ter que buscar a jogada. Mas se tu já tiver mínimo de jogada, tem que ser recap. Porque a recap vai te possibilitar continuar no jogo e girando teu deck, basicamente tendo recurso infinito. Mas essa carta é bizarramente importante. Essa carta aqui é muito boa mesmo. E daí, 3 cartas que elas são bem. Cada um coloca o que tem. Eu tô colocando 3 Nibiru. São 3 techs aqui. Tu pode colocar carta de consistência. Tu pode colocar 3 draw. Tu pode colocar 3 Dark Hole, sei lá. Uma carta Going Second muito forte. 3 Dark Hole No More. Tu pode colocar qualquer carta aqui nesses 3 que seja alguma tech que vai melhorar teu deck. São os 3 spots variáveis do deck. Na minha opinião, tu também pode trocar esses 3 aqui por Avarai, se quiser aumentar a consistência, se quiser aumentar a questão do grind do deck. Mas isso aqui é bem. Cada um escolhe as suas 3 cartas. Eu gosto muito do Nibiru por causa que ele é uma carta que ele por si só é muito forte e vai te ganhar muitas partidas. Basicamente por isso. Partindo pro extra deck, não tem muito o que falar. Tu vai estar usando sempre. Sempre. Sem nenhuma dúvida. 3 da fusão. De Dream Mirror, a menina. Basicamente por causa que ela é o teu boss monster final, ela entra, quando o bicho é tributado ela destrói, quando ela cai no grave ela reborna um. E basicamente ela é um boss, ela tem o boss. E também 3 da fusão do carinha, né? Do Oniro. Ele é negate, ele invoca o maior king fácil. Basicamente ele entra, ele dá negate, ele se tributa, ele invoca Air King, se Air King morre, invoca ele de volta. São bichos grandes, são cartas poderosas, basicamente. São teus boss monsters e que tu quer sempre ter eles. Tu usa 13 e 3 por conta do pote, da extravagância, não quer banir todas as cópias deles. Se tu não quiser usar pote na build, tu pode acabar usando 2 desse e uma dela, ou 2 e 2. Daí vai muito de questão de building, mas como eu tô usando pote, tô usando 13 e 3. E os outros spots são cartas genéricas, fortes, que nem Cross Ship, que é uma carta boa que vai estar tá gerando recurso porque tem invoca fusão muito fácil. Fênix, por causa que é uma carta que destrói uma carta mágica. Unicórnio. Tô usando também uma Goddess, que é um link forte. Uma Donner. Também tô usando porque tu tem muitos tipos diferentes, então é muito fácil fazer ela. Tô usando um Sariuja.
tô usando um Soldado do Caos, e tô usando também um Lizardross, que ele compra carta. E aqui eu tô usando Garunix por causa que ele é rank 8, tem vários level 8. Isso é a única coisa assim que é um pouquinho mais específica do deck. Ter algum rank 8, ter alguma coisa pra tu fazer com teus corpos, porque às vezes vai ter um Morpheus que já ativou efeito em campo, tu vai ter às vezes um Jungle Dweller meio parado no campo, e um rank 8 pode ser uma solução pra tu resolver esse problema. O Extra Deck não tem muito o que falar, assim, na minha opinião. Além das, claro, das 6 cartas de Dream Mirror que tu tem que colocar por conta do pote, os outros 9 spots são flexíveis a seu gosto. Tu pode colocar aqui rank 1, tu pode colocar aqui mais ranks 8, tu pode colocar aqui Cerberus, pode colocar aqui IP Mascarena, pode colocar aqui SP, pode colocar aqui qualquer link genérico, qualquer carta que tu consiga fazer com esse deck, eu aconselho que tu colocar, por causa que é bem estacional, isso aqui tu praticamente não vai usar em nenhuma vez. Então, nenhuma situação tu acaba usando essas cartas. Mas então era isso. Esse foi a decklist. Espero que tenham gostado. E se possível, deixe um like aí no vídeo. Obrigado e valeu.